Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais este episódio do Típico Pai Atípico. A gente quer trazer a vivência, a experiência de nós, pais atípicos, e das pessoas que convivem conosco, das pessoas que passam os seus desafios diariamente. E hoje nós temos aqui um episódio super especial, com um cara sensacional. Ele, aqui eu tô com o livro 21 Razões que está sendo vendido pela Dere. Ele foi um dos primeiros a receber esse livro, com muito carinho, recebeu. Nós que Sim. somos conterrâneos lá da Zona Norte, quero aqui falar, dar um salve aqui para o nosso amigo Ângelo Campos. Ô Gui, obrigado pelo convite, obrigado por querer ouvir minhas histórias, e obrigado por confiar, né, e eu fiquei muito lisonjeado por ser um dos primeiros a receber esse livro, cara. Se você for lá no Instagram 21 Razões, você vai ver lá, em destaque, logo no É, comecinho, ele foi super acolhedor, e tudo isso aconteceu através do nosso amigo aqui, o Rogério Bueno. Obrigado, é um prazer aqui estar com dois grandes amigos de longa data, participando aqui com vocês aqui, trocando essas experiências e absorvendo conhecimento também através de vocês. Né, sabe que isso aqui é uma troca. uhum. A gente aprende e aprende com as pessoas que estão nos assistindo. Por isso, eu agradeço muito as mensagens que a gente recebe. Deixe seus comentários, porque se a gente fizer diferença na vida de uma pessoa, já é 1 milhão de É isso aí. pessoas. E se a gente puder alcançar mais, e para isso a gente precisa de vocês, comentando, curtindo, compartilhando essa nossa mensagem. Porque a gente quer ir além, viu, Ângela? A gente quer ir dando a experiência, Perfeito. porque perrengue Tem de monte. a gente passa, né? É isso aí. E eu quero que você se apresente mais. Você até eu tô até meio aqui sem Ah, jeito, para Gui. porque você é um comunicador Não, nato, nada a ver, vem da nada a TV ver. e a gente está aqui aprendendo, Eu acho que aprendendo com a vida e com você Eu acho que a também. comunicação é isso, é você transferir seus sentimentos, Sim. independentemente da forma que for. Pode ser em Libra, pode ser falando, pode ser andando, você transferir seus sentimentos, isso é comunicação. E o que você faz é bom demais, é bonito demais, cara. E para quem conhece, né, já sabe, o Ângelo tá no Perrengue na Band, Perrengue na Band, todo domingo todo domingo às 8. 8, mas tem uma carreira grande já dentro da Ah, cara, televisão, né? não na televisão, na comunicação que a Comunicação, gente tá falando. Eu trabalhei muito tempo em gravadora, né? Eu era divulgador de gravadora, aquele cara que pegava o CD, punha embaixo do braço e batia nas TVs, nas rádios, né? Pra tocar os artistas. Aí montei meu escritório por causa disso e depois aí pintou o convite pra fazer o Quem Não Faz Toma, no toma, 89, e nove, e olha, depois o Perrengue na Band. puta que e perrengue, né, é tão legal assistir lá que você vê cada Ah, cena inusitada, na e é o humor, né, o humor É um é humor tirar o humor, leve, é o humor, não é? é um humor leve, é um humor gostoso, que a gente fala que é o domingo, aquele final da semana, né? Sim, É o fim do fim, né? sim. Então o cara já fez tudo que ele tinha que fazer, aí ele quer relaxar, pegar a família, pôr todo mundo no sofá. O que eu ouço muito é, pô, a gente tava viajando agora há pouco com a família. Pô, Ângelo, eu adoro, eu volto da igreja, eu volto do culto, eu volto da minha sogra. É um momento que eu junto a família, a gente pede uma pizza ou estoura uma pipoca, senta todo mundo e assiste o programa. E foi feito assim desde o primeiro programa. A gente queria isso, que todo mundo assistisse junto, assim. É, porque é muito gostoso, né, você se diverte, você sorri, É isso aí. você se É isso aí. permite É exatamente sorrir, isso. porque ali já vai vir a segunda-feira, terça, quarta, quinta, vai vir o jogo do seu time de futebol, Aham. e é um momento realmente de descontração que se perdeu nesse Sim, meio tempo, né. sim. Porque eu acho que os problemas, as dificuldades, os desafios têm absorvido tanto a gente, Uhum. que a gente muitas vezes não se permite se divertir, É né. isso aí. É exatamente isso, Gui. Porque às vezes o cara tá com a cabeça tão cheia que o domingo virava um pré-chatice, vamos dizer assim. É, Ele falava assim: ah, já acabou, já era, agora é só viver a vida do meio da semana. E isso já existia, a gente não é precursor de nada, lembra? Pô, a gente fala muito dos Trapalhões. Já existia nossa. isso, de todo mundo se juntar, vamos dar risada fácil, vamos dar risada leve, todo mundo junto. E a gente tentou resgatar. Desde o primeiro, pô, o Murilo, quando a gente começou o projeto, acho que o Muri não tinha nem 3 aninhos. E tinha também o Kim e o Nicolas, do Denis e do Tatola. Se a gente não fizesse um programa para eles também,
Não Sim. fazia sentido. Não fazia sentido pegar um programa pra mulher assistir num cômodo, o pai assistindo no outro, o menino de 16 anos assistindo outro, e a criança. Pra gente não fazia sentido. Então a gente pensou nisso. Foi muito legal, assim, que todos os 4, assim, mais o diretor, a produção, todo mundo pensou nisso, o Ricardo, de falar, pô, vamos juntar, em vez de desagregar, já tá todo mundo brigando por tanta coisa, e a gente vai fazer mais um. Então vamos. E é legal demais quando a gente recebe esses relatos. Não, Eu lembro que nessa época do programa, quando estava iniciando, né? Eu conheço o Ângelo já através da rádio, já Há muito tempo. antes de existir o projeto dele na televisão, né? Eu não faço parte do programa nem nada, mas eu sempre acompanhei a carreira dele de perto por ser um grande amigo meu, né? Eu lembro quando ele comentou comigo, pô, a gente tá pensando em montar um programa assim, tal, tal, tal. Eu falei, pô, Ângelo, legal, né, cara? Mas quando foi o primeiro episódio no ar, que eu fui com outro amigo nosso, um saudoso Tilson, e a gente ficou sentado assistindo, eu falei, cara, esse programa é legal pra caramba, viu? Eu acho que ele ficou uma coisa assim, enraizado no domingo à noite, né? sim. E é gostoso de assistir, né? Eu vou dar um gás assim pra iniciar a semana, É né? isso aí. E ele falou dos Trapalhões, pô, você tinha ali no final de noite de domingo, porque vinha aquela depressão Isso. do Fantástico, acabou a É. vinheta, você tinha de dormir. Aí vinha os Trapalhões, você tinha o Silvio Santos. Tinha o Silvio Santos. Eu acho que a gente foi muito agraciado e a gente tem essa responsabilidade, porque a gente tinha tanta coisa para tornar a semana mais Aham. descontraída, porque a gente vive aquela pressão o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E quando vem essa iniciativa de ter uma coisa que seja leve, descontraída, sem aquele peso, sem vulgarizar, É isso aí. Matou a charada aqui. Sem vulgarizar, sem apelação, sem sabe? apelação. Então essa era a ideia. E muitos amigos, assim, de televisão também já chegou pra mim, pro Tatório, e falou, a gente queria fazer isso também. Né? Não deixaram, mas a gente se ligou que estava acabando aquela fase de um querer maltratar o outro, um só tirar proveito dos defeitos do outro. A gente se ligou nisso, a gente se ligou que isso estava acabando. Mas fomos vozes vencidas. E vocês vieram atropelando. E a audiência do Encrenca na época foi uma coisa avassaladora, assim, sabe? Sim. Porque a galera tava. Eu acho que a galera sabia o que queria, mas não sabia explicar. Então ela sabia que queria aquele tipo de humor, mas não sabia explicar. Pô, a gente quer uma coisa mais leve, a gente quer uma coisa fácil, a gente quer uma coisa escrachada, a gente quer uma coisa, sabe? E era isso. Então, a gente não queria humilhar a pessoa que tava na rua. Sim. Eu ganhava pra isso, eu ganho pra isso. Então, quando eu aparecia no Largo de Osasco de salto alto, peruca loira, todo mundo cascava o bico. Essa era a ideia, entendeu? Eu ganho pra aquilo. Então, só a nossa caracterização, a galera já se divertia muito. Era risada fácil. Depois ia pensar no texto, depois ia pensar na piada, mas só o fato de ver eu, o Ricardinho, o Denis, o Tatola numa situação embaraçada, cômica, já era divertido demais, entendeu? Essa sensação assim do início do programa, deu o primeiro programa. Uhum. Dali em diante começou a fazer sucesso, tal. Qual foi o momento assim, que você falou assim, cara, a gente acertou a mão? Demorou? Demorou um pouco, porque nem a gente ainda sabia assim o certo que funcionava, o que não funcionava, porque é uma coisa muito louca, né? A televisão é minuto a minuto. Então, o fato de daquele minuto estar alto, você não sabe se funciona, porque você não sabe como que os astros das outras televisões, o comercial, a pauta das outras televisões fizeram você subir naquele momento. Então a gente de fato não sabia. Mas tem uma coisa que é sensacional. Criança. Criança, ela é espontânea, ela é verdadeira, ela é autêntica. Né? Então, quando você tá na rua, aí vem uma criança, vem um molequinho, vem uma menina, vem falando, eu te vi, eu gosto, paga 10 pra mim, faz não sei o quê. Você fala, pronto. Eu acho que o negócio tá indo pro caminho certo. Ah, bacana. E sabe que a gente trata muito aqui de dificuldades, de desafios que a vida nos traz. Quando a gente tem um filho com deficiência, às vezes a gente descobre ali na gestação, ou às vezes vai descobrir no dia a dia. E eu e o Ângelo temos uma particularidade, né? Nós já passamos alguns perrengues, né? Opa. E vão nos calejando, né? Sim. Recentemente,
ele também teve um infarte, né? E um AVC. Ou Isso, foi um eu AVC tive ou um infarte? eu tive uma dissecção da aorta, Dicção da horta. e aí na cirurgia eu tive AVC, múltiplos AVCs. Caraca. Então, numa cirurgia de coração, aí a gente foi descobrir depois, assim, no quarto, a minha esposa e minha irmã viram também que não tava algumas coisas voltando, assim, fala, a boca smile, assim, tipo, caída, o peso dos meus membros estavam diferentes. E aí a gente descobriu que eu tive múltiplos AVCs durante a cirurgia. Durante a cirurgia, Durante que a você foi cirurgia. corrigir e acabou Aham. eventualmente. É por isso que a gente fala que nós estamos a um passo de estar É deficiente, isso né? aí. E às vezes eu comento que a gente ou nasce ou vai se tornar uma pessoa deficiente. Até teve um episódio aqui com o Paulo Aidar, que é o criador do Atenetes Muito Especiais, ele fala isso: todos nós nascemos deficientes. A gente vai aprender a ler, escrever, Isso. a gente um vai usar óculos, outro não, Uhum. e eu acho que esse perrengue, né, vamos dizer assim, que a gente É. passa na vida, nos faz crescer, né? Muito. Aprender, refletir, faz muitas coisas. E a gente faz o nosso entorno crescer também, né? Muito. Nossa Senhora. Eu vou falar assim, porque quando eu tive o AVC, puta, você tá ali, eu apaguei, né? Eu simplesmente apaguei no teatro. Uhum. Fui assistir uma peça da Turma da Mônica, minha esposa virou para tirar foto das crianças, quando voltou, eu estava apagado. Meu Deus. E aí a gente percebe o quanto frágil a gente É é isso aí. e quanto a gente dá valor à vida, É isso né? aí. E para você, como é que foi enfrentar esse perrengue? Porque você foi para um e encontrou dois. Foi isso mesmo. Porque eu tive o problema no coração, e aí eu fiquei numa cirurgia, fui pra cirurgia, 12 horas de cirurgia, e aí eu fiquei em coma 3 a 4 dias, e aí depois disso que a gente foi descobrir o AVC. Então, e não podia acavalar assim, os remédios, então teve um cuidado muito rigoroso próximo dos médicos, assim, acompanhando Sim. tudo o tempo todo. E aí, quando eu voltei, eu já vi que não ia ser mais normal. Eu já vi que os membros que eu usava naturalmente não seriam mais do mesmo jeito. Então, ali já começou o trabalho de fisioterapia, de fonoaudiologia, um monte de coisa, de terapia ocupacional. Então, bastante coisa assim mudou na vida na hora. Eu sabia que as coisas não seriam mais iguais. Não digo nem se normais é a palavra certa, mas não seriam mais iguais. E como é que foi essa... por exemplo, eu te conheço há bastante tempo, sempre te vi, já assisti inúmeros jogos de futebol com você em estádios. Eles são São Paulinos. Temos essa vantagem. Já não bastava um sofrimento, foram atrás de outro. Haja coração. Não, tem uma história ótima pra contar depois. E eu sempre lá com você nos estádios, sempre te acompanhei nas redes sociais também, sempre te vi como uma pessoa, não só como um atleta, você tem um histórico de atleta já desde a sua juventude, jogando vôlei, futebol, na base do Palmeiras. tênis. Como é que foi depois, quando você acordou e falou? Você pensou nisso? Não pensou? Como é que foi essa... Vocês vão fazer eu chorar aqui, né? Não, vocês vão fazer eu chorar, tô ligado. Foi punk. Porque quem me conhece sabe, assim, eu não paro. Eu acordo, aí eu deixo meu filho no colégio e 6h30 já tava praticando alguma coisa, todos os dias. Ou era bicicleta, ou era corrida, ou beach tênis, futebol e vôlei. São os esportes que eu gosto. Na hora eu pensei nisso. Mas a vida fala mais forte. Rogério, você pensa, claro, pô, eu adoro fazer tudo isso, mas você pensa em viver. Então você põe a vida em primeiro lugar. E o que fez eu sobreviver, todos os médicos falaram isso, foi essa minha escolha pelo esporte. Então falaram, Ângelo, você só tá vivo porque você escolheu o esporte na sua vida. O teu estilo de vida. O seu estilo de vida, você sempre arrumou um canto pro esporte. Se não fosse isso, com certeza você não teria aguentado o tranco do seu coração, a sua recuperação do AVC. Então,
Se você puder falar para as pessoas o quanto é importante o esporte na vida, fala, porque você só tá vivo por causa do esporte. Deixaram bem claro isso, assim. Sabe que quando eu tive o AVC, eu estava numa fase também, assim, que eu estava fazendo muito esporte, né? Eu tinha acabado de correr uma meia maratona. Caramba. Aí, quando eu estava ali, eu acordava, apagava, o médico chegava para minha esposa e falou assim, mas ele bebe, ele fuma. Aí ela falava assim, não, ele pratica esporte, ele acabou de correr uma meia maratona. Aí ele falava assim, mas como ele está tendo AVC? Aí, e justamente isso, a vida saudável, porque a gente, nós somos seres humanos, a gente está É isso propenso a aí. qualquer coisa, a gente não sabe. Enfim, pode desprender uma gordurinha aqui, pronto. Aham. E ele falou que a recuperação só se deu, primeiro, graças a Deus, porque eu tive AVC em todas as melhores condições do mundo, Aham. dentro de um teatro, não caí, tinha quem me socorresse na hora e Aham. em menos de 4 horas já estava sendo atendido. Aham. Esse é o ponto principal. Sim, O segundo ponto é justamente isso, a prática de esporte. é isso aí. Porque o teu corpo, ele guarda uma memória Uma memória. celular e nós criamos poupança na nossa vida. Que as pessoas, às vezes, a gente fica muito condicionado a outras tentativas de explicar. A vida da gente é uma poupança. O que a gente faz de investimento na nossa saúde, a gente vai algum dia retorna. É isso aí. Seja na nossa velhice, seja quando a gente enfrentar alguma. Então ele falou: se não fosse isso, você também tinha. É isso mesmo. Dentro dessa ótica toda, assim, de estilo de vida, esporte e outras atividades, né, seja elas esportivas ou dentro de um lazer daquilo que você se Uhum. predispõe a fazer, né? Eu, particularmente, eu faço muita caminhada, vira e mexe, eu dou uma descida na academia do prédio, ou eu gosto de andar na rua, enfim, alguma outra atividade, né? Para mover o corpo, né? Mas eu ando de moto há muitos anos. Para você andar de moto, não é só você subir numa moto Não, não é. e andar por aí. E a moto, ela te condiciona um trabalho cerebral e físico muito grande que muita gente não percebe. Mas você tem que ter força, você tem que ter equilíbrio, tem que ter força nos membros superiores e inferiores. O teu cérebro tem que estar condicionado muito e estar com um pensamento muito rápido para você agir, Sim. né? E isso ela me permite a ter uma válvula de escape muito grande, né? Eu acho que com o estilo de vida que a gente tem hoje, morando em grandes centros urbanos, é legal você ter uma atividade física, né? Para você evitar Precisa. uma série de outras coisas, né? E sabe, Rogério, Ângelo, você tem uma coisa, olha, a gente se emociona e é importante vocês verem isso porque isso é a superação. Não é ficar no problema, Não. porque eu falo que quando a gente recebe o diagnóstico, o nosso filho, e aí ele vai se desenvolver. E ele não vai saber como, mas ele vai. Ele vai tendo aqui, ele não tem parâmetros, nós já temos parâmetros, É isso né? aí. Eu acho que que você viveu, infelizmente, é assim, mas a gente traz um crescimento e mostra o quanto você ama a vida, ama a sua É família, isso aí. ama a coisa que você faz, porque o esporte segurou, mas esse amor pela vida, É isso aí. pela coisa que faz. E esse amor que a gente fala pelos filhos, seja um pai de uma criança com síndrome de Down, com transtorno do espectro autista, seja o que está fazendo um tratamento de câncer, mandar um abraço aqui para os amigos do Capitão, o De Paula, Trabalho bonito, né? trabalho incrível, já teve aqui também. Esse amor, essa entrega, né? E você teve de se puxar para cima, né? Você precisa se puxar. Porque não é fácil. Gui, não é fácil, não é fácil, não é fácil. A importância das pessoas do seu lado é muito grande. Porque você tem dia que não são todos os dias que você acorda, hoje eu vou pra fisioterapia, eu vou fazer fono. Não são todos os dias assim. E o dia a dia das pessoas que não estão próximo, talvez passe isso. Então, o Ângelo hoje tá forte, hoje o Ângelo tá otimista, mas vai ficar com isso. Agora, o dia a dia
de quem tá do seu lado todos os dias, o tempo todo, igual no caso da Fernanda, do Murilo, é mais trabalhoso, é mais difícil. Porque eles não vão ver o Ângelo do perrengue, o Ângelo do quem não faz toma. Eles veem aquele Ângelo chateado, eles veem aquele Ângelo mal-humorado, eles veem aquele Ângelo, às vezes, com vontade de desistir, e eles são a válvula de escape. Às vezes eles sabem a importância que eles têm, e para a peteca não cair. Então, não é fácil, Gui, não é fácil mesmo. Mas é gratificante, assim, depois, quando um dedo que mexe, um movimento que volta, aí você quer comemorar com eles. Com eles, com mais ninguém, é com eles que você quer comemorar. Que é justo, né? Porque a gente fala, que é superação, que bonito. A gente vê aí nas mídias, pô, você viu, Aham. caramba. Aham. Mas o processo é O tudo, processo é foda. nossa, A gente é. fala muito, a gente até tava batendo um papo antes sobre romantizar, é né? isso aí, é isso aí. A gente precisa romantizar para ter esperança, né? Precisa, porque a gente serve também de esperança para as pessoas. É isso. E a Fernanda fala muito isso É pra mim. isso. Ela fala, porque, eu não sei explicar assim, eu sou um cara que eu necessito da rede social e eu não uso como eu poderia usar. E a Fernanda fala, Mo, não é mais por você. São as pessoas que querem saber como você tá pra elas. E é muito engraçado como isso chega até você. Eu tava fazendo o tratamento, a reabilitação lá na Avenida Paulista e chegou um casal, assim, o André. Ele chegou e eu tive o AVC no dia 13, 14, né? E ele teve dia 16. E aí a gente conversou com, se eu não me engano, Rose, a esposa dele. E aí ele me viu, eu já um pouco num estágio um pouco mais avançado do tratamento. E eles conversaram, falaram, Ângelo, como você tá bem, do jeito que você tava. E foi super importante pra ele essa conversa, porque ela falou que ele já tava desistindo, que ele já não queria mais fazer tratamento, que ela precisava todo dia falar, vamos, vamos, vamos. A gente se encontrando, ele me ajudou, porque eu falei, poxa, eu evoluí. E eu ajudei ele, com certeza, porque ele falou, poxa, eu quero evoluir também. Então essa troca ajuda muito. Então esse lance da parte do romântico, de romantizar, é importante também. Mas deixando bem claro, não é fácil, não é fácil. Mas também é bom saber que vamos conseguir, com Sim. certeza. Não, eu falo que tudo que a gente passa, ter um filho, ter esse canal, a sua visão, a representatividade do Rogério, muitos olham como vaidade, né? Pô, mas para nós é uma tremenda responsabilidade. Com certeza. Porque eu comecei a ver isso quando eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu comecei a ver que um monte de gente começou a vir junto. Falei, caramba. É o efeito manada, né? Falei, que louco isso, né? Quando eu parei, todo mundo parou. Porque você via as postagens e tal, o pessoal te ligava, vamos correr, vamos participar. E eu vi, aí eu comecei a entender a nossa responsabilidade na sociedade. É isso mesmo, Gui. E esse canal, o seu papel, você mostrar, porque não é fácil. Tem dia que você fala, é isso mesmo, porra, mas que saco, eu não aguento mais. Sabe, todo mundo bibi, 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 aí tem sempre uns que gostam de apontar o erro. Nossa, nem fala, Você Gui. teve isso por causa disso. Nossa, Gui. É porque as pessoas, elas querem uma justificativa, elas necessitam Citam. dessa justificativa, de uma coisa só acontece por causa de outra. É. E essa conversa eu tive muito legal, foi até com a minha sogra, com a dona Isabel. Que, às vezes, por que você não olha por esse lado? Se você tá vivo, talvez porque você mereceu. Porque um prêmio pro que você já fez. E não porque sempre, agora rever, agora agora vê que você precisa mudar, agora. É claro que a gente sempre, mas não é por causa do AVC ou por causa de qualquer situação. A gente sempre precisa mudar, a gente sempre precisa rever. Quando você tá na janela, no seu carro, no ar-condicionado, no calor, e passa uma criança no farol, você precisa rever. Você não precisa ter um AVC para você rever a sua situação. Tudo, sabe? Tudo tá aí para você rever se você tá no caminho certo, como você tá cuidando do seu filho, como você tá tratando do seu filho. E você também pode acreditar em você. Você, não tô falando com soberba, mas você pode acreditar que você faz muitas coisas certas e por isso você merece tal coisa. Poxa, eu tô aqui porque eu acho que eu mereço o que eu fiz. Eu brinco muito que, pô,
Pra quem já foi office boy, pra quem já andou com passa na Paulista de ponta a ponta, sabe de cor os números das emissoras Dos de televisão, de prédios, rádio, porque era a minha função, você merece ter alguma coisa também. Mas é isso, e isso às vezes incomoda. Não é que você quer ouvir o que você só quer gostar do Sim. que você quer ouvir, mas às vezes as pessoas têm uma necessidade, uma falta de tato, assim, É. que é complicado. O pessoal quer, tipo... Falei. Não, Falei. falei. Ufa. Não, não. É porque o pessoal gosta de ou de culpar, ou culpar alguém, ou culpar o mundo. É isso. A gente quer... A gente nunca tá errado, né? Não, a gente, É. não, e quem tá de fora quer achar uma justificativa, Isso. na vez de pegar no seu braço e falar assim, não, vamos junto caminhar aí, que agora é daqui pra frente. Exatamente. Porque as coisas, Gui, elas vão acontecer. Não. Eu falo isso pro Murilo. A gente tem o hábito de ir na igreja todo domingo. Ele tem primeira comunhão, a gente fez primeira comunhão. A gente gosta. O fato da gente ser cristão, o fato da gente ir na missa, o fato da gente acreditar numa coisa maior, não me faz melhor nem pior que ninguém. Eu não sou melhor que você porque eu faço isso. Eu não sou melhor que você porque eu creio em alguma coisa. Eu faço isso porque as coisas vão acontecer. Sim. As coisas vão acontecer. Eu vou tropicar, eu vou ter um AVC, eu vou ser assaltado, as coisas vão acontecer. Mas a forma que a gente vai lidar com isso faz a diferença. Faz muita diferença. Entendeu? Poxa, a gente tá espiritualmente preparado, a gente tá espiritualmente grato, a gente tá espiritualmente com amor, faz a diferença. Sim. Então é isso que eu explico sempre, tento explicar pro Murilo. Muri, as coisas vão acontecer. Ah, pai, poxa, a gente não reza, por que aconteceu tal coisa? Filho, vai acontecer. Mas olha como a gente lidou com essa situação. Você fazendo o que você faz no seu dia a dia não é diferente de outra pessoa que não faz. Então, calma. Então Sim. é mais ou menos isso. E eu vou confidenciar para os dois aqui. E eu nunca vi você e nem você, após o ocorrido, usar palavras negativas ou falar que eu não vou conseguir. Não. Nunca vi. Isso eu confesso. Assim, acho que a força que vocês dois tiveram e têm, eu tiro o chapéu. E eu falo assim com propriedade, porque eu acompanho você de perto, estou acompanhando você também de perto, e eu vejo, cara, assim, eu não vejo palavras, hoje não. Assim, óbvio que dentro de casa, Sim. vocês têm esses Sim. dias, tiveram esses dias, tal, mas assim, eu, vendo de fora, não estando com vocês todos os dias, dormindo e acordando, eu vejo como uma grande força motivadora, não só para mim, mas para aqueles que também tiveram situações similares às de vocês. Né? Aí entra o que Eu acho que exatamente, que o Guilherme acabou de falar. que Né? a gente tem que entrar não como vaidade, mas sim como inspiração. Como inspiração. E é difícil, né? Porque É difícil. E tem horas que isso é... gente, independente se você tá na frente de uma câmera ou no escondido do seu quarto, você é inspiração para alguém. Opa. A gente é inspiração. Lógico que isso aqui hoje potencializou demais qualquer pessoa. E é por isso que eu acho que todo mundo, independente do que faz, tem que ter responsabilidade com isso aqui. Isso. Porque você pode viralizar, e hoje se viraliza com besteira numérica, mas o que você posta aqui pode ser a motivação de alguém continuar vivo. É isso aí. É isso aí. Ou pode ser uma coisa que às vezes eu vejo, lógico que é o trabalho, mostrando luxo, mostrando coisas, mas eu fico pensando até onde isso vai. Lógico, é venda. E a gente tem que entender que é isso. Mas tem gente que não entende. Então tem que ter uma responsabilidade. Tem gente que não entende. E quando se trata de saúde, lógico que a gente, graças a Deus, teve acesso a um pouco mais de recursos. Mas tem de saber que, independente com recurso ou sem, se não tiver esse amor no coração, essa força, gente, você pode estar no melhor hospital. Se você não tiver essa força, se você quiser se entregar, é isso aí. Não vai. Não vai. Você pode tomar o remédio para ressuscitar. Você não precisa de ninguém, você vai sozinho, né? Você vai sozinho. Né? E eu acho que o humor ajuda, né? Ajuda. Eu sou um cara, assim, eu adoro humor. De verdade mesmo, eu adoro falar besteira. A grande maioria das vezes, sem graça pra caramba. Mas é esse tipo de humor que eu me divirto. E no hospital não foi diferente. Então, logo quando eu dei por mim, assim, né? Que já teve a passagem muito engraçada. Porque aqui no Brasil, você
primeiro pergunta o nome e depois o time da pessoa, é fato. É fato. Qual o seu nome? Ah, tá bom, né, Johnny? Qual o seu nome? E aí, qual time você torce? A ordem é mais ou menos O essa. Johnny é santista, gente. E aí, lá no hospital não foi diferente. Eu passava enfermeira, ô Ângelo, e aí, que time você torce? Que time... E nessa brincadeira tava rolando Libertadores e tava rolando Campeonato Brasileiro. E aí eu falando com o Murilo, né? Sempre a gente falando. Aí, pô, quando eu fui operar, o São Paulo tava em 12º lugar, alguma coisa assim. Aí eu acordei 3, 4 dias depois, assim. Aí eu peguei a tabela, São Paulo em 8º. Eu falei, nossa, São Paulo tá em 8º. O que 4 aconteceu? posições, né? O que aconteceu enquanto eu tava dormindo? Ô, Neguinho, Murilo, o que aconteceu? Ele, pô, pagamos do Botafogo, foi assim, 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 tal. Aí eu falei, e agora tem Libertadores? Era, então. Tinha. Então, eu vou ter que contar. A gente vai pegar mas, ó, vou te falar que já perdemos o primeiro jogo. Eu tenho que ganhar. O negócio tá azedo. E o Murilo é corneteiro, não é? Ele é corneteiro. Aquele lá, ele ama futebol, ele ama o São Paulo. E Ele fica bravo que fala mal do São Paulo. fica bravo? Fica. Você pode ser São Paulino. É. Mas se você falar 1, 2 vezes mal do São Paulo, eu vou falar, o Murilo é São Paulino. É São Paulino, mas. Ele fala assim. Pessoal, eles dois são São Paulinos, o Johnny aqui é santista e eu torço pra Portuguesa. Pra Lusa. O Gui torce pra Lusa. Eu sempre falo que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? Então, a gente vai, estamos na recuperação, vai dar tudo certo com a SAF. E o esporte também tem esse poder, né? Ah, tem. Porque tem. a gente, nós somos de uma época que a gente tirava muito sarro, né? Sim, sim. Que a gente era aguerrido e tinha um respeito e tinha uma coisa que o futebol sempre te fazia. Mas eu ainda acredito nisso, sabe? Gui? Eu acredito nas pessoas. Porque às vezes as instituições, elas perdem esse respeito mesmo. Tô falando de time, de torcida, sabe? Então, quando se juntam, aí vira o coletivo, aí perde esse respeito. Mas, individualmente, o nosso programa, a gente fez questão, por exemplo, eu, Tatualo, Denis e o Ricardinho, a gente fez questão de não esconder os times, sabe? E a gente brinca, a gente tira sarro, desde o começo sabe que um torce pro outro, e a gente leva isso como deveria ser, com respeito, com brincadeira, enchendo o saco, um do lado do outro, e assim vai. Só que aí eu não entendo que quando as pessoas se juntam em grupos, aí vira uma guerra, né? Aí um quer matar o outro quer matar um, aí eu falo, pô, mas na nossa época, eu sou da época, você é mais novo, Rogério, que pra gente da Zona Norte pro Morumbi era, nossa, não Até hoje, existia. né? Até hoje. hoje é ruim. Isso mesmo, porque hoje mas pra ir, aí a prefeitura dava ônibus pra você sair ou da Prestes Maia ou do Anhangabaú, lembra, Gui? Sim. E quando era clássico, um saía da Prestes Maia e um da Anhangabaú. Gente, a Prestes Maia e Anhangabaú é uma descida. É um do lado do outro. É um do lado do outro. Então a torcida do São Paulo saía da Prestes Maia ali da Luz e a do Corinthians saía do Anhangabaú. Aí com o ônibus da prefeitura, tudo indo pro mesmo lugar, só saía do lugar diferente. Depois todos pegavam a 9 de julho até chegar. Não tinha briga nenhuma. Nenhuma. Aí chegava lá, cada um ia pro seu lado, aí falava com o policial pra tirar a corda pra pegar um pouquinho mais o gomo do um, o gomo do outro, e ficava nisso. Ficava nisso. No Pacaembu a gente tava tudo pro mesmo lugar. Aí entrava tudo no mesmo lugar. Exatamente. Aí depois ia Pelo passando o portão portão. Tipo, ó, você, por exemplo, a torcida de São Paulo sempre ficava no tobogã. E aí você acha que eu ia chegar na Charles Miller, dar a volta, subir pra entrar pelo tobogã? É nada, você entrava pelo principal e por dentro você entrava pelo Eu lembro que teve tobogã. um jogo no Pacaembu, uns anos atrás, que o Morumbi tava recebendo um show, que eu até acabei cruzando com você na arquibancada, que tava frio à noite, São Paulo e Santos. Olha o nível Era da doidona. Santos e São Paulo, na verdade. Olha o nível da doidona. E era a torcida única. E na arquibancada era a gente de São Paulino, que a gente ficava assistindo um jogo junto, lembra? E era mando de quem? Do Santos? Era mando do E Santos. a gente tava E lá? a gente tava Ai, meu na Deus. numerada do Santos Eu vou assistindo. falar. Vocês lembram daquela goleada? Eu não da sei como a Portuguesa? gente entrou, porque o pessoal sabe quem é você. A mim, tudo bem. Ninguém sabe quem eu Você é sou. louco. Vocês lembram aquela goleada que a Portuguesa deu no São Paulo, Claro que eu no lembro. Pacaembu? 7-2. Eu tava na torcida do São Paulo aquele jogo. É mesmo. Eu falei assim, eu tava com os amigos, falei assim, vou assistir o jogo aqui. Eu não vou lá pra... Vai. Foda-se, ó, vocês ficam na paz.
eu falava assim, puta que pariu. Não parava de sair gol. O último gol foi do meio do campo. Eu falei, cara, eu tô aqui, que... O que eu vou fazer, né? E os caras assim, eu lembro que eu saí antes do final do jogo. Eu falei, É. não, eu vou embora, beleza, porque isso aqui não... Porque vai que um de vocês ficou com raiva. Porque você sabe que o meu pai, ele também... Mas, Oi, mas pode de falar. boa, tranquilo. De boa. Eu soube respeitar o espaço que eu tava Aham. e acabou. Porque as pessoas... É o respeito, né? Ó, você sabe, Isso meu pai que- também adora futebol. E o primeiro jogo que eu fui na minha vida, sabe que jogo foi? Qual? Foi Portuguesa e Vasco. Nossa, Dinamite. Dinamite. Porque meu Nossa. pai, porque meu pai era assim, meu pai falava assim, em vez de ver o jogo do Palmeiras, meu pai é palmeirense, ele falava, filho, vamos lá ver o Jorginho? Ele era assim. Então eu lembro desse dia, ele falou, pô, filho, vamos lá ver o Dinamite, assim. Cara, foi demais. E esse jogo. aí foi de virada, foi 5-2 pro Vasco de É, virada. verdade. E aí foi o primeiro jogo da minha vida, não foi nem de São Paulo, nem do Palmeiras, meu pai é palmeirense, eu sou São Paulino. A gente foi simplesmente no Pacaembu ver um jogo bom. Era isso. Eu fui assistir aquela primeira final, Corinthians e São Paulo, onde o Neto jogava pelo Corinthians. Ah, 90. Eu fui no Morumbi, naqueles jogos no Morumbi. Mano, é isso. Era o isso. futebol é Era isso. isso. Então a pessoa gostava de um esporte, ia prestigiar sem medo, ia e voltava. Ah, sim. E, olha, eu Não fui é muito longe disso aquela que a gente final tá de falando. 96, onde todas as torcidas... Meu, eu Grêmio. vi- Contra o Grêmio. né? Eu vi. Ah, é Eu mesmo. assistia- contra o Grêmio. Tinha gente com a camisa do Corinthians, São Paulo, do Palmeiras, da Portuguesa. Tava todo mesmo. mundo ali no mesmo lugar assistindo É futebol. mesmo. É Torcendo mesmo. pela Portuguesa, lógico, mas tava assistindo futebol. E isso é... E a gente se colocar no lugar do... Isso, é com respeitar. E sabe uma coisa que a gente tava conversando, que eu acho que é muito isso que nós estamos conversando aqui. E também vem das adversidades e da construção da nossa vida, da nossa Uhum. família, do nosso entendimento de vida, que é a empatia, É né? isso aí. A gente se colocar no lugar do outro é É essencial, o né? princípio. É o princípio. Porque às vezes a gente prefere julgar do que se colocar no lugar do outro. Não tô falando que eu sou santo. Mas às vezes a pessoa é um tombo, às vezes é um estado. Muitas vezes a pessoa ela já passou por aquilo. Ela já passou. Se ela tem um filho de 13 anos, ela já teve um filho de 1 ano. Sim. E o filho de 1 ano já chorou em lugar público. E o filho de 1 ano já teve febre. Mas Perfeito. mesmo assim, a pessoa acha que nunca mais aquilo vai acontecer com ela. E ela não tem empatia por quem tá passando por aquilo no momento. E das dificuldades. Eu confesso que tem muita coisa, Gui, que hoje eu olho com outros olhos. Uma rampa, um corrimão, um elevador, que eram coisas que pra mim era do dia a dia, como se fosse Uma realidade distante. é isso aí. E um luxo, às vezes, já cheguei a falar pra quê? Já cheguei, de verdade. Vou abrir meu coração já, tipo, porque tem lugares que você vai pelo mundo que não, no metrô não tem elevador suficiente. E você fala assim, tá certo, pra quê? Só vai gastar dinheiro. Agora, você passando por uma outra realidade, você vê o quanto é essencial, o quanto precisa de uma rampa, de uma elevação decente. E isso, a gente tá muito, muito atrás, assim, de tudo. A gente não andou em nada, né? A gente não andou nada, Gui. Sim. A gente andar pelas ruas, vou falar de São Paulo, tá? Andar pelas calçadas de São Paulo, andar pelas ruas de São Paulo, Nossa, é triste. é um desafio. E lugares também conceituados, que era para ser fáceis, tipo um shopping, tipo uma estação, que eram para ser super acessível. É muito difícil. Para uma pessoa andar sozinha, é muito, 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 bota mais, muito difícil. Tem até um vídeo na internet que eu vou buscar pra gente pôr, que reflete isso que você tá falando. É como se a vida não fosse pensada para nós comuns, Aham, fosse pensada para pessoas com cadeira de Aham. rodas, aham, tudo adaptado. aham. E eu vou até puxar esse vídeo pra gente colocar aqui como, viu, Johnny? Eu vou marcar aí pra gente, porque reflete isso. A gente traz um amadurecimento em nós, porque, Rogério, é sem igual. Por exemplo, eu nunca tive, acho que a gente aqui nunca teve contato com pessoas com síndrome de Down na nossa infância. Down não, tive com autista. Com autista. Com Porque autista. na grande maioria, todos eram muito escondidos. Eram. Escondidos. Aí, cara, quando você entra assim, você fala, cara,
Aí você começa a entender algumas posições, você vê por que que uma mãe luta tanto, faz, né, na escola, no plano, aí você vê as dificuldades de um plano de saúde, e é Isso. isso que você está falando. Às vezes as pessoas falam: "Ah, mas não precisa estar funcionando. Aham. Ah, não precisa. Ah, é, mas isso Depois eu é vejo. Se depois quebrou, depois eu vejo. é, isso é uma em 1 milhão", mas vai ter esse uma, e esse É uma isso pode ser a aí. gente É amanhã. isso aí, É Gui. verdade. É isso aí, Gui. Será que vale a pena? Pô, Ah, quando alguém reclamar, eu arrumo. é. É isso aí, Gui. Eu sei que eu tinha até uns amigos que estavam fazendo uma obra, aí eu falei para eles: "Vocês já pensaram nisso da acessibilidade, do banheiro adaptado?". "Ah, não, o banheiro adaptado não era um, não precisa". Eu falei: "Como não? Como que você não sabe quem vai frequentar?". Na época que eu tava de cadeira de rodas, eu fui visitar, nasceu um sobrinho meu, a cadeira não entrava num banheiro do hospital. Então, é Num isso. hospital, Dentro de hospital, numa né? maternidade. É. A cadeira não entrava, não cabia uma cadeira. Quando a gente foi pra rádio, voltei. Não, eu não voltei ainda, não tinha voltado ainda pra rádio, só fui visitar os meninos e participar do programa. A rampa de acesso do estúdio não dava pra cadeira de rodas. Ah, Entendeu? Por incrível que pareça, a gente tá falando de coisas ruins e coisas boas. Por incrível que pareça, assim, o lugar que foi e me ajudou, foi assim, não foi escolhido a dedo, mas me ajudou muito, cara, por Deus, assim, foi o condomínio de casa. O condomínio onde eu moro, cara, é perfeito. A rampa de acesso aos elevadores, pra você chegar num salão, pra você chegar a piscina é rampa. Eu só fui reparar isso depois. A caramba. piscina é rampa, sabe? Pra você ter acesso à academia, pra você. Eu falei, nossa, eu fui citando as coisas pra minha esposa, falei, amor, eu nunca tinha reparado. Mas eu falei pra Fernanda, falei, nossa, você já reparou como o condomínio aqui é ótimo pra acessibilidade? Aí depois ela falou, é mesmo. Ah, vamos pra tal lugar? Vamos, dava pra ir. Ah, vamos, vai vir a fisioterapeuta aqui em casa. Ela olhou e falou assim, nossa, é assim, é assim. Falei, caramba. Em compensação, outros lugares que a gente achava que seria mais fáceis, até mesmo no hospital, onde você vê, caramba, é porque o centro de reabilitação é tão longe da entrada, se é um centro de Não, a gente reabilitação. falou agora há pouco, né, de elevador dentro de metrô, né? Tipo assim, Aham. se precisar, Não, né? e você vê Mas não dá gente que não, vontade da gente ir lá e ver se de fato tá não, funcionando. e a É, gente vê gente que não tem nada a ver usando. É, muito. É muito. Nossa, em shopping, aqueles intermediários, né? Que Sim. tem. uhum. Aí você tá com a sua cadeira lá e abre o elevador, lotado de gente, você fala. Aí parece que você é o culpado, tipo, você só. E ainda tem um vão, né? A Fernanda não dá boi, Né, não. né. Ela falou, ó, gente, a prioridade é pra PCD. É. E você sabe, é um ponto importante, que até eu tem um vídeo aqui no nosso canal, que é isso, é a mudança dos símbolos, né. Antigamente, Uhum, o símbolo com a cadeira de rodas via as barreiras que a pessoa tinha, então as uhum, dificuldades da pessoa. uhum. E hoje com o novo símbolo, ele traz as dificuldades que o ambiente Aham, proporciona à pessoa. aham. Então, essa mudança de perspectiva é isso, que enquanto a gente tinha uma sociedade que fala: "Ah, não, ele tem uma dificuldade, então ele que se vire". Ele que se vira. Agora nós temos, ele tem o ambiente tem uma dificuldade para ele. Quer dizer, você tira o foco da pessoa e põe para o ambiente. Isso. E é isso que o seu condomínio fez. É isso Eu aí. tento estar adaptado para todos, né. Aham. E isso as pessoas, estão aprendendo ainda, a gente tem construção muito antiga, mas que Sim. é difícil, mas que você fala, locais prioritários já devia estar. Muito, tinha que ser exemplares, sabe. Sim. Eu vou montar um shopping hoje, eu vou montar um condomínio hoje, já tinha que ser A partir dali, perfeito, né? já É. tinha que ser perfeito. E é isso, às vezes eu acho que falta, sabe. Às vezes parece que, ah, já falando em inclusão, Sim. as pessoas que fazem esse tipo de projeto, talvez elas teriam que ser as que mais necessitam. Então acho que hoje o projeto, você vai fazer um projeto, tem que ter a consultoria de um cadeirante, tem que ter. Não, mas não é que ele é especialista, não. Ele é especialista, mas tem que ser um cadeirante. Sim. Porque ele vai entender, ele vai fazer, ele sabe a real, não é e se? Ah, porque às vezes você vê que é bonitinha a rampa, mas é uma inclinação, Rogério. É. Você fala, meu, quem fez aqui não anda. É nítido que a pessoa teve boa vontade, é nítido, teve boa Mas não vontade teve a de colocar. percepção É isso, real é do isso, dia a dia, é né? isso. E a gente vê isso
E não é só a rampa, é tudo. É tudo. Porque às É vezes tudo. eu vejo gente que, eu vou dar um exemplo aqui, joga o lixo na rua, pega o Uhum. seu saco de lixo, joga lá, pega um sofá, joga não sei aonde. Uma pessoa, um idoso, uma pessoa com deficiência, uma criança, não vai conseguir andar Não vai, ali. não vai. É Essas, atitude. esses estacionamentos que não são estacionamentos na calçada, isso é, Isso aí é... é um crime. Porque quando é um estacionamento, tipo, que o carro é a partir da parte privada, assim, vamos dizer, tá ok, a calçada continua livre. Mas aqueles que é na calçada, que a pessoa tem que desviar, gente, isso é um crime. É É. impossível da pessoa andar ali. Uma criança, um idoso, uma pessoa com dificuldade de de locomoção. locomoção, é impossível. É isso, a gente é muito além do que só. Às vezes a gente tem uma visão, né? Para muitos, inclusão é a rampa adaptada. Para nós é o contexto todo. Para É quem está lógico, vivendo é isso. lógico. A E realidade, né? uma coisa que eu quero aqui falar, que às vezes também tem umas coisas que ficam engasgadas, tem um pessoal que acha que a gente fica deficiente para ganhar direitos, para ganhar desconto de Ah. carro, né? E aquilo que você falou agora, a gente estava ali. Vai lá ser para você ver como é que é. Vai? Vai lá gastar o dinheiro que o Estado não tem acessibilidade, né? É Não isso te aí. proporciona. Porque às vezes eu vejo uns caras, porque o fulano se diagnosticou, arrumou um laudo para se diagnosticar. Cara, vai ser uma pessoa com deficiência É para muito difícil. você ver, né? É muito difícil. E a gente precisa só de respeito, né? Só isso. Então a gente e a gente está aqui se expondo, se abrindo para motivar pessoas que estão aí, para conscientizar, Isso. porque isso é importante. Eu agradeço demais a gente estar aqui, porque é um momento de conscientizar, de Sem motivar, dúvida. que é único. A gente pode ter canais aí que vai falar de lei, que vai falar disso, vai falar, mas a gente está aqui para motivar, É falar isso aí. assim, vamos que a gente consegue, né? Que É. é empatia, né? Porque precisa, né? Precisa. E talvez, se que não for, que não seja pra minha geração, nem pra sua, sabe? Nem pra sua. Mas que no futuro as pessoas comecem, que a gente coloque uma pulguinha atrás da orelha e falar, pô, não é que é verdade mesmo? Por que a gente nunca pensou nisso, sabe? O que custa? O porquê a gente não pode fazer a conta ao contrário, em vez de primeiro a escada e depois, nossa, e onde vai ficar a rampa? Ou não, vamos fazer a rampa, depois a gente vê onde vai ficar a escada, sabe? Porque quem pode vai poder subir a rampa e a escada. Agora quem sobe a rampa é só a rampa. A gente nasceu numa geração que não tinha, teoricamente, acessibilidade, né? Não. A nossa geração, ela foi aprendendo na marra como funcionam as coisas, né? É uma geração que, na verdade, pra você conquistar o respeito, Rogério, Exatamente. teve que gritar muito. Mas aí eu vou fazer um contraponto. É uma geração que a gente não tinha nada, mas tinha o respeito, né? É. Muito. Hoje a gente está começando a ter tudo, mas Não tem o respeito. Não tem o respeito. E eu costumo falar, eu criei um jargãozinho, que eu falo, quem cuida, inclui. Quem inclui, cuida de todos. Porque a inclusão é isso, você cuida de quem tem cadeira, quem não tem cadeira. E quando a gente faz um espaço, que você falou foi perfeito, para uma pessoa com deficiência está fazendo para todos. É isso aí. Seja, por exemplo, síndrome de Down, anda mais devagarzinho e tal, pode subir escada? Pode, mas se tiver uma rampa, facilita. É isso aí. Vai facilitar para o idoso, vai facilitar para a mãe que está com o carrinho de bebê se deslocando. É para todos, né? A gente olha, né? A gente vai em qualquer lugar aqui em São Paulo, a gente vê as vagas especiais, né? Aí tem que ter a plaquinha de identificação, né? Sim. Mas quando a gente vê um estacionamento cheio e aquelas 3, 4, 5, 6 vagas disponíveis, passa reto, deixa aquela vaga lá para quem de fato necessita, porque aquele teus 5 minutos pode custar muito para uma outra pessoa, né? Aí é educação, mas é né? só 5 Não, minutos. Só 5 minutos. E o pior é que no shopping o cara ainda olha, a gente escuta cada coisa. Eu vou falar uma coisa, a gente escuta isso quando não tem, né? É que você tava falando, né? Pra quê? Eu já escutei tanta coisa que depois você fica com vergonha de você, né? Mas eu já escutei, mas uma pessoa idosa tá fazendo o que no shopping? Uma pessoa com deficiência tá fazendo o que no shopping? Tá fazendo o que no jogo de futebol? Ela tinha... Bom, essa é a já visão. sabe como uma pessoa é, né? Isso é a visão que muitos tinham. E a gente escuta isso, e hoje a gente lembra, putz, aquele cara falou isso. Lembra. Aí você fala assim, cara, olha aqui. Já escutei isso. Deixa eu engolir, né? É isso aí. Não, e você, não, naquele momento,
eu falo com meia culpa, porque até falo isso aqui no livro. Eu só passei a olhar a síndrome de Down porque eu tive uma criança com síndrome de Down. E falo assim, puxa, que pena, quanto tempo eu perdi da minha vida que eu podia ter crescido mais. E aí eu olho, e é justamente isso, são pessoas, e naquele momento você escutou, haha, deu uma risadinha, É isso aí. e agora você fala, cara, como isso é importante, como É isso é isso. relevante, e a gente vai ficando, amadurecendo, um dia vai ficar velho, vai usar aquela vaga, e vai saber o quanto isso é Mas nunca é importante. tarde, Gui. E o Sim, importante é a consciência. sem dúvida. Porque quantas pessoas também riram e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. É, Não fizeram nada e não estão fazendo nada e não vão fazer nada. Entendeu? Então, aquilo que a gente conversou desde o começo, se toca uma pessoa, pô, isso já é bom pra caramba. E que essa pessoa passe à frente ainda a Sim. informação ou aquele cuidado é um Mas, efeito multiplicador, né? Que é sem muito dúvida. importante, E né? é que você falou, e eu quero aqui destacar uma coisa, assim, a gente tocou no assunto, mas não aprofundou, né? E como Deus é importante nisso, né? Cara. A gente não Isso- pode, eu gosto sempre de deixar isso claro, né? Eu sou suspeito pra falar disso. Porque eu levo a religião assim pra minha vida mesmo. Desde criança, minha família, eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe. E a gente sabe o quanto que é importante, assim, sabe? A fé, a energia positiva. E a energia, falando da energia positiva, a gente sente, cara. É um baque, assim, pra gente que teve esse quase morte. É, Essa energia positiva vem de verdade. Você sente uma força, você sente um clarão, você sente uma energia que não é natural. Que, tipo, tamo com você, sabe? A gente tá com você, ninguém vai largar você, independentemente do que aconteça. Que se você vá, se você fica. Mas você sabe que você tá amparado e que as coisas não vão ser tão difíceis como se você não tivesse, sabe? É muito importante mesmo, assim. porque a gente é um momento, eu sempre falo que é um momento que você tem, que você vive o espiritual, né? Porque você tá na Hum. mão de quem É isso naquele aí, momento? é isso aí. Cara, aqueles 20 minutos que você tá ali, bum, cara, É você isso tá na aí, mão de quem? é isso aí. Você tá no vazio, sabe? Cara, É muito, é, é é. muito doido. É assim, a gente não tem uma explicação. Eu sempre falo assim, quando eu tive meu AVC, eu falo pro pessoal, não vi ninguém, não vi luz no fim do túnel, não vi Ah, nada. Mas quando você passa a refletir com seriedade, cara, você tá no vazio. É vazio assim, para nós é um vazio, mas você tá na mão de ah, alguém. tá. E é aquilo que você fala, é da mão Eu de tive, eu Deus. tive visões assim, eu fiquei num lugar assim, guardado, assim, sabe? Que Que eu louco. me comuniquei, assim, sabe? Com as Você minhas se via? avós. Aham. Nossa, cara. Eu me comuniquei, assim, com as minhas avós, com as minhas duas avós e com a avó da Fê, com a dona Ângela, assim. E eu queria de qualquer jeito ver minha mãe e minha irmã, assim, que eu que eu já perdi. Só que elas falaram, deixaram bem claro, ó, Ângela, elas estão bem, pode ficar tranquilaço que elas estão super bem e a gente que vai cuidar de você, as três. São três Uhum. pessoas que eu amo na minha vida. A gente tá cuidando de você, pode ficar tranquilo, que a gente tá cuidando de você aqui e elas estão bem. Pode ficar tranquilão que elas estão bem. Você é daqui pra, tipo, o seu Nossa. lugar é aqui. Você vai ficar aqui e daqui você vai voltar pra sua família, vai voltar pra Fê, vai voltar pro Murilo, pro seu pai, pros seus irmãos. Então aqui, Nossa. lá deixa com a gente. Pode deixar aqui a Silmara e a dona Ângela, a gente já tá cuidando delas. Então você fica aqui. Eu falei, tá bom. Nossa, que, Aqui é que, meu lugar, aqui eu vou ficar, tá tudo certo. que coisa maravilhosa, É, né? assim, assim. E foi muito louco isso. Porque eu falo assim, eu quando paro pra falar assim, cara, se você, aí você começa a puxar assim, fazendo uma análise, você fala assim, cara, eu tava na mão de Deus, porque Aham. e você falando Ah. isso, cara, é de uma É muito louco, profundidade. é muito gostoso, É assim, que eu falo, gostoso, é. porque Você vê que eles intercedem é por isso nós. aí, é exatamente isso. A gente não vê, mas está Eles lá. É estão lá isso aí. intercedendo pela gente. O quanto É. essas pessoas foram importantes na sua vida, né? E elas estão sendo Estão ainda. ali ainda, cuidando. Puta, Então, que máximo, é cara. legal. Que show Eu de lembro bola. que quando você teve o seu, o Guilherme teve o primeiro AVC, teve o AVC, aí depois a gente se falando e tal, eu falei assim, Guilherme, eu vou lá pra Aparecida lá,
rezar por você, fica tranquila. Eu fui, lembra? Lembro. Mas eu me senti assim, não só por ele, tá? Eu fazendo isso por ele também, mas eu achei importante fazer aquilo ali, porque a fé ela é muito importante na vida do ser humano em qualquer situação, né? Claro que é. A, a, a fé, o amor a Deus nos faz resilientes, Uhum. respeitosos, compreensivos, amorosos e justos, Resiliente. né? Porque não é que a gente se torna, não, a gente se torna justo, o que é certo, o que é errado. Uhum. É muito louco. É muito, isso é fundamental. E cara, que papo. Não, Mano, é legal que- pra caramba. Essas trocas de experiências são fantásticas. Ah, muito. E é isso que faz, é aquele papo que a gente tem com o pai, com o amigo, É. que faz a gente engrandecer, crescer, se engrandecer como pessoa, e é isso que a gente quer aqui com o nosso canal. É isso mesmo, ver pontos de vistas que a gente às vezes não enxerga. Né? É. E às vezes conversando, ouvindo, você fala, pô, eu não tinha pensado nisso. E às vezes quem tá lá nos assistindo nunca deu oportunidade para alguém falar. Pra alguém parar para escutar, ele vai estar aí escutando. Pô, olha que legal o que o Ângelo tá falando. Olha, um Ângelo diferente do perrengue, né? Aham. Cara, eu tenho a agradecer vocês dois demais pelo Imagina. carinho que vocês têm comigo, com a minha história, com a nossa Gui. família e o carinho que eu tenho com vocês. E eu queria saber, assim, eu sempre falo isso no finalzinho, se tem algum recado, alguma coisa que faltou a gente falar, que vocês querem passar aí para as gerações futuras, para quem está nos ouvindo aí, Rogério. O primeiro recado que eu deixo assim, acho que para todo mundo, na verdade, né? Eu acho que a base de tudo é o respeito, né? Você respeitando o próximo, automaticamente você também vai ser respeitado, né? Eu acho que respeito e educação é o princípio básico de tudo, sabe? Eu acho que se pôr no lugar da outra pessoa, né? Porque a palavra empatia, né? Se coloque no lugar da outra pessoa, às vezes fica um pouco meio batido de falar, né? Mas você analisando aquela situação friamente, assim, um pouco mais com cuidado, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que respeito e educação nunca é demais e não vai fazer mal para ninguém, né? É isso aí. É isso que o Rogério falou, eu só acrescento mais duas coisinhas que eu levo pra minha vida. Eu sempre falo pro Murilo também, assim, que é gratidão e amor. Então são duas coisas assim que a gente, se você colocar isso embaixo de cada braço, você vai pra qualquer lugar e com certeza as pessoas vão também te devolver isso daí, sabe? Que aí fica mais leve. Se for grato a tudo que você E tem, vem a tudo que você dobro, né? passar, e você fazer com amor, tudo aí vem tudo natural. Verdade. Então, sabe, é isso, gratidão e amor. E sabe que se contando isso, a gente começa a pensar que as coisas vêm naturalmente, mas tudo ao seu tempo, né? Sem Não adianta dúvida. a gente querer adiantar nem atrasar, Sem dúvida. que as coisas boas vêm, elas vêm mesmo, que é uma construção. É isso mesmo. Rogério, obrigado. Gui, Ângelo, obrigado. Só agradeço, cara. Obrigado Tamo demais. junto. Eu sei o quanto isso a gente falar, se abrir, eu sei o quanto isso às vezes é coisa, mas quanto é importante É isso aí. para nós e para quem tá escutando. E você dá essa oportunidade pra gente poder falar de tudo. Eu falei coisas aqui que tava engasgado de verdade. Eu não Que falei bom, de que brincadeira, legal. não. Falei coisas aqui que eu tava com vontade de falar, mas às vezes não é o lugar, não é o momento, não. E você me deu essa oportunidade. Então, obrigado mesmo de poder compartilhar os mesmos espaços com você, sabe? De a gente frequentar os mesmos lugares. Obrigado por ter me apresentado o Gui também, Rogério. Você é um cara fantástico. E vamos que vamos. Vamos lá. Curtam, comentem, compartilhem, mas principalmente respeitem e fiquem com Deus e até o próximo. Obrigado.